Mente, além de tudo. Seja bem-vindo a Metacosmo, o seu canal para a expansão da consciência e uso da inteligência natural. Eu sou Fernando Avance e hoje nós iremos falar sobre Ayurveda, a ciência da vida. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa live. Bom, o tema de hoje ele é uma sequência, dos temas que nós estamos trabalhando durante essa semana. No domingo, nós falamos dos novos paradigmas da saúde. Na segunda-feira, nós trabalhamos especificamente da epigenética. Ontem, nós trabalhamos a questão da medicina ectoplasmática, ou seja, do ectoplasma. E hoje, nós vamos trabalhar a Ayurveda, uma ciência milenar. A Ayurveda nasceu há mais de 5.000 anos. E é, sem dúvida, hoje uma das, digamos assim, tecnologias da saúde que está sendo redescoberta, principalmente aqui pelo Ocidente, uma vez que na Índia sempre eles utilizaram a Ayurveda. A palavra Ayurveda vem do sânscrito, né? Ayur significa vida e Veda, conhecimento. Portanto, o significado de Ayurveda é a ciência da vida, o conhecimento da vida. De onde que ela nasceu? Para o hinduísmo, segundo os Vedas, que é o livro sagrado do hinduísmo, o universo tem 4 eras. E há 5.000 anos atrás, nós estaríamos entrando na última era, ou seja, na 4ª era. Cada era tem, para o hinduísmo, 230.000 anos. Portanto, nós estamos ainda no início desta 4ª era. Mas para os sábios hinduístas, a 4ª era era chamada uma era de muita dor e sofrimento para os humanos. Por quê? Para os livros dos Vedas, esta era é conhecida como uma decadência moral, ética, filosófica, cultural e, acima de tudo, da capacidade do humano buscar a felicidade. Ou seja, para os hinduístas, esta era seria uma época de muita dor, sofrimento e infelicidade. Então, os mestres hinduístas, eles chegaram à conclusão que eles precisavam fazer algo para ajudar o humano a buscar a felicidade. E aí, usando a inteligência intuitiva e buscando as inspirações dos Vedas, ou seja, nos livros sagrados do hinduísmo, eles criaram a doutrina, todos os documentos, todas as teorias de Ayurveda, a ciência da vida. O Ayurveda, no início, começou há 5.000 anos atrás, mas somente lá pelos anos 500 a.C., é que foram escritos 7 tomos, O que é tomos? Tomos seriam 7 grandes livros, 7 enciclopédias, com todas as características de técnicas, de protocolos para ser utilizado na medicina, na saúde. Então tem um tomo que é de anatomia, outro tomo de fisiologia, um outro que cuida da parte energética do corpo, outro que cuida dos fluidos, tem um que cuida da questão da comunicação, da neurociência, um tomo específico para a questão da alimentação, e um 7º tomo que cuida, tem o 6º ainda que é o do diagnóstico e o 7º tomo que é das terapias, do uso terapêutico da Ayurveda. Então são livros que promovem a questão da busca da saúde do ser humano. Esses livros foram escritos há 500 antes de Cristo. O que significa que é o tratado mais antigo da medicina, tratado mais antigo antes até da medicina chinesa, da acupuntura, da questão das energias, Dizem até que os chineses, os monges tibetanos, se inspiraram no Ayurveda para criar toda a medicina tradicional da China. Portanto, lá no Oriente, principalmente na Índia,
né, e também no Paquistão, que também fazia parte da Índia, todos esses 5.000 anos foram usados, né, a medicina Ayurveda para a saúde da população. Apenas teve alguns períodos que ela foi praticamente escondida. Quando a Índia ficou colonizada, né, ela teve várias invasões dos chineses, né, e de outros povos, da Mongólia, né, a Índia ela acabou escondendo um pouco as técnicas da Ayurveda, mas em 1947, quando teve a independência, né, a última vez que a Índia estava colonizada naquela época pelos britânicos, né, aí todo mundo se lembra de Gandhi, né, Gandhi, que foi o grande libertador da Índia. Em 1947, quando a Índia conseguiu a sua liberdade, a tecnologia, a técnica do Ayurveda voltou novamente a ser questão de saúde pública dentro da Índia. Lá pelos anos de 1960, depois da independência, a Índia se fechou. Em 1960, ela se abriu para o mundo. E aí o que aconteceu? Muitos ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, né, todo mundo se lembra dos Beatles, né, que iam buscar, né, conhecimentos lá na Índia, né, da espiritualidade, do hinduísmo, né. Aí o que aconteceu? Eles descobriram essa ciência da vida tão importante para a saúde do humano. E aí, aos poucos, a Ayurveda começou a se espalhar pelo mundo, né. Existem muitos países que, inclusive, têm o Ayurveda como questão de saúde pública, que é o caso da África do Sul e outros países. Também é muito utilizado lá em técnicas terapêuticas na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem várias faculdades que trabalham principalmente a medicina integrativa, que cuida do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, da questão da cultura e da espiritualidade, que pesquisa muito sobre a Ayurveda. E também existe aqui na América Latina vários países, inclusive o Brasil, que tem alguns técnicos, alguns profissionais especializados na medicina de Ayurveda. Portanto, é uma medicina tradicional, com mais de 5.000 anos, mas no entanto mantém-se totalmente atualizada. Por quê? A Ayurveda ela tem 3 propósitos. O primeiro propósito, para os hinduístas, o principal propósito do humano na vida aqui na Terra é a busca da felicidade. Então a Ayurveda é uma ciência que busca a felicidade do humano. Só o segundo aspecto, que é a questão de manter o humano saudável, com saúde. E o terceiro grande objetivo da Ayurveda é promover essa medicina integrada, a integração. Por quê? Para o hinduísmo, a vida humana, o microcosmo, ele é espelhado no macrocosmo. E, portanto, a vida humana é baseada em 4 dimensões, que eles consideram a dimensão do corpo. Para você viver na Terra, você precisa de um corpo. A dimensão sensorial, sensitiva, a dimensão da inteligência e a dimensão da espiritualidade. Que para nós aqui na Metacosmo, nós que estamos estudando a física da consciência, nós classificamos em 3 corpos: o corpo físico, o corpo psíquico e o corpo noético. Sendo que o corpo físico, na dimensão do hinduísmo, representa a dimensão do corpo. O corpo psíquico compreende para nós o duplo etéreo, né, que é o plano astral com o plano mental, que para o hinduísmo corresponde à dimensão da sensibilidade, né, sensorial, e à dimensão intelectual. E o nosso corpo noético equipara-se à dimensão da espiritualidade. Comparando um pouco com todo o conhecimento que nós já tivemos, e comparando com aquilo que eu sempre falo das 4 faces da pirâmide, a dimensão do corpo equivale-se à busca da prosperidade e das necessidades básicas para você manter o seu corpo. Na pirâmide, equivale-se à face norte da pirâmide, que cuida do plano físico. No caso, para o hinduísmo,
a busca da prosperidade e da abundância do seu corpo físico tem uma diferença um pouco grande comparado ao Ocidente, né? O Ocidente ele tem por uma tradição mais capitalista, a busca do ter do plano físico. Já para o Ocidente, mesmo a prosperidade equivale à dimensão do ser, que é você buscar a felicidade para manter o seu corpo tendo pelo menos suprida as suas necessidades básicas: alimentação, bebida, ar, um lugar para morar, as roupas, né? E todo o equilíbrio da parte física. Já a face oriental da pirâmide, nós aqui que estamos estudando a física da consciência, nós consideramos que a face oriental, ela é a responsável pela parte emocional. Para o hinduísmo, a dimensão da sensibilidade equivale-se à necessidade do humano ter prazeres, sentimentos, né, a toda a parte sensível do humano, que é exatamente o seu relacionamento com a família, né, relacionamento do seu corpo emocional, psíquico, que é a satisfação do bem-estar, um estilo de vida na onde você mantém a sua tranquilidade, a meditação, a oração. Já a face ocidental do nosso estudo da física da consciência equivale ao nosso plano mental, que para o hinduísmo é a dimensão da intelectualidade, da inteligência. Para o hinduísmo, a inteligência do humano equivale-se ao que nós estamos falando todos os dias, do uso da inteligência natural, a inteligência intuitiva, a inteligência racional e também da inteligência instintiva. Só que o plano mental para o hinduísmo é a busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e da autocura, da questão de você manter o seu corpo saudável. E a quarta face da pirâmide, que para nós é a face meridional, ou seja, a face do sul, que equivale para nós o plano espiritual, para o hinduísmo é exatamente a dimensão espiritual. O que é para o hinduísmo a dimensão espiritual? A alma. Ao estar integrada, ou seja, com prosperidade, com bem-estar dos laços afetivos ajustados, ao ter a seu plano mental equilibrado, a busca do autoconhecimento, quando você consegue fechar isso aí com um plano espiritual, que é a questão da liberdade da alma, é o fato de você ter o poder e estar liberto, não escravo à matéria, é o ser. Quando você consegue integrar essas quatro dimensões, você encontra a felicidade. E para a Ayurveda, uma pessoa, para ser feliz, ela precisa estar saudável, com saúde. Não adianta falar. Se você tiver com uma enxaqueca, não vai dizer que você está feliz. Você está com dor. Se você tiver dor, se você estiver sofrendo com qualquer doença, você não consegue a felicidade. Por isso, a base da Ayurveda, para que você encontre a felicidade, é exatamente a integração das quatro faces, das quatro dimensões, em busca da felicidade. E para você conseguir essa felicidade, você precisa estar com saúde. E nesse aspecto, a Ayurveda, ela contrapõe-se à medicina ocidental. Por quê? Para a Ayurveda, as quatro metas para você conquistar a felicidade são: a primeira meta é o seguinte: se a pessoa já está saudável, é a manutenção, é manter-se saudável. Então, você pratica as técnicas, as teorias do Ayurveda para você conseguir manter-se saudável. O segundo passo, né, após você manter-se saudável, o segundo passo é a promoção da saúde. O que significa a promoção da saúde? É você não só manter a sua saúde, como melhorar ainda mais a saúde, usando técnicas como a meditação, a oração, usando técnicas como, por exemplo, usar óleos essenciais,
a alimentação saudável, né? Há uma confusão aí. As pessoas acham que praticar a Ayurveda é só comer vegetais. Não, eles também comem até animais. Só que eles recomendam que você tenha uma alimentação saudável com mais vegetais do que animais, porque isso promove uma limpeza no corpo. E também utilizar outras técnicas, né? Como a prática de exercícios físicos, né? Principalmente no Oriente, eles praticam muito yoga, e outra técnica que eles usam muito na Ayurveda é a questão da massagem terapêutica. Todas essas técnicas, né, fazem com que você promova a sua saúde. Então, o primeiro passo é você estar saudável. O segundo passo é a promoção da sua saúde. O terceiro passo é o seguinte: não só você tem que manter a saúde, como promover a sua saúde, como você também tem que prevenir-se das doenças. Então, quando você usa as técnicas de Ayurveda, você previne-se de doenças. Por exemplo, uma pessoa que mora, por exemplo, na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, tem pelo menos durante o ano 3 resfriados. E um adulto que tem 3 resfriados no ano parece uma coisa normal. Para a Ayurveda não. Eles acreditam, os seus cientistas, né, os seus médicos, eles falam que a doença não tem que estar associada à vida. Ao contrário, a doença demonstra que você não está cuidando da sua vida. Eles consideram essa técnica, que é o seguinte: uma pessoa que fica doente é que ela não usa o seu autoconhecimento. Ela não usa o conhecimento da vida, que é o Ayurveda, né? Eles chamam até de avita, ou seja, aquela pessoa que não usa o conhecimento para manter-se saudável. Porque a pessoa saudável que é vita, que é exatamente aquela pessoa que cuida da sua saúde. Então, o terceiro grande meta da Ayurveda é exatamente você prevenir-se de todas as doenças. E somente a quarta técnica, a quarta meta da Ayurveda, é exatamente quando você atinge, quando você é diagnosticado com algum sintoma. E aí, o que você faz? Você, nesse caso, tem que curar a doença. Totalmente diferente do Ocidente. Por quê? Com o uso desta método, com o uso desta técnica, a Ayurveda, ela é uma medicina que ela quer saber a causa das doenças. Ela busca a causa das doenças. Já a medicina ocidental, ela não busca a causa. Ela simplesmente utiliza-se de técnicas com toda a tecnologia dos laboratórios, mas ao invés de buscar a causa das doenças, ela faz o quê? Ela cuida apenas dos seus efeitos. Não precisa muito dizer, né? A medicina ocidental, ela nem sabe qual que é a origem da diabetes. Por que o pâncreas começa a ter falhas? Né? Tudo bem, porque se consome muito açúcar, mas existe uma falha no pâncreas. Ela não sabe a origem. Ela não sabe a origem de uma renite, não sabe a origem, por exemplo, de colesterol. Por quê? A medicina ocidental, ela não busca a solução da causa, e sim a solução dos efeitos. Coloca remédios paliativos e, ao invés de curar de fato, principalmente as doenças crônicas, ela não cura. Ela simplesmente mantém o paciente de uma maneira que ele passa praticamente a ter que tomar remédios contínuos para que ele possa manter o seu corpo não em saúde. Ou seja, a medicina do Ocidente, ao invés de compreender que a saúde é um ser completo, que tem felicidade, que tem prosperidade, que tem laços afetivos ajustados, que tem o seu plano mental, a sua inteligência ajustada com o autoconhecimento e principalmente a busca da alma pela sua libertação,
a medicina ocidental não busca nada disso. Ela simplesmente passa remédios para você manter-se. E isto está causando uma grande... Por quê? Metade do planeta já está doente. E não só as pessoas estão doentes. Como aquela pessoa que toma, por exemplo, remédio todos os dias para diabetes, para colesterol, para dormir, remédios psíquicos. O que acontece? Ela toma esse remédio e depois ela vai no sanitário, no banheiro. E aí o que ela acontece? Ela joga toda essa química exatamente na própria natureza. Ou seja, não só as pessoas estão doentes, como também o próprio planeta está ficando doente. E isto é um problema muito sério. Por isso, a Ayurveda também, como uma ciência da vida, ela precisa buscar a formação das pessoas para que elas possam, primeiro passo, manter uma saúde. Isso deveria ser passado nas escolas. As crianças precisam aprender a manter a própria saúde. Não só manter a própria saúde, como promover a sua saúde, ou seja, se tornarem pessoas fortes, pessoas sem problemas de saúde. E mais, não só isso, além de tudo, prevenir das doenças. E somente quando aparece algum sintoma, que é o quarto passo, cuidar da doença, do diagnóstico. O que não acontece com a medicina ocidental, que se especializou apenas no quarto item e ignora os 3 itens anteriores. Esse é um conhecimento profundo e uma mudança do pensamento humano sobre a questão da medicina. Porque se você somar a questão da epigenética, que nós trabalhamos na segunda-feira, aonde você reconhece que que o ser humano, ele tem o controle sobre o seu próprio DNA e que não é escravo da genética. Se ele utilizar o conhecimento que nós utilizamos ontem, que é do ectoplasma, desse corpo energético, dessa energia que nós produzimos e que tem a capacidade de curar as pessoas, e o ectoplasma está muito ligado também com o conhecimento da medicina chinesa tradicional, a acupuntura, o Douyin, e outras técnicas energéticas, dessa medicina vibratória, que está muito unida também com a Ayurveda. E agora, com o conhecimento que nós temos também, que nós estamos resgatando da Ayurveda, tudo isso promove um novo sistema de saúde no planeta. E isto é fundamental. Se nós queremos construir um mundo bem melhor, nós precisamos construir um mundo bem melhor com pessoas que sejam felizes. E este é o principal objetivo da medicina da Ayurveda. Inclusive os diagnósticos, eles têm os mochos, o mocho, que é a maneira como que eles fazem os diagnósticos dos problemas. Um médico especializado em Ayurveda, ele consegue ver pelos seus fluxos, pelo aquilo que sai das suas narinas, para aquilo que sai da sua saliva, pelos ouvidos, pelos seus olhos, pela sua pele, eles conseguem diagnosticar várias doenças, exatamente por essa capacidade que eles têm de fazer diagnósticos utilizando a questão do fluxo, a questão energética e a questão da anatomia. Então, o médico especializado em Ayurveda, ao olhar para os seus olhos, ele já identifica os seus problemas de saúde. Esta técnica está à nossa disposição há mais de 5.000 anos. O Ocidente começou a trabalhar outras técnicas meio que parecidas com a Ayurveda. Por exemplo, a homeopatia. A homeopatia é uma técnica que usa muito do conhecimento da Ayurveda. Outra técnica também são os florais de Bach. Muitas pessoas hoje, as terapias, os alquímicos, utilizando também os elementos da água, da terra, do fogo e do ar, procurando buscar soluções alternativas para a saúde.
E também, nós também temos também uma outra técnica muito utilizada, que são os óleos essenciais. Todas essas técnicas estão muito alinhadas com a Ayurveda, uma tecnologia que está há mais de 5.000 anos e que o Ocidente, né, que considera-se o pai da medicina, né, porque Hipócrates viveu há 200 antes de Cristo. Ou seja, a medicina Ayurveda é muito anterior à medicina de Hipócrates. Inclusive dizem que ele teve muito contato com os indianos. Porque naquela época a Índia era um país muito próspero, né? As pessoas viajavam para a Índia para comprar seda, comprar minerais, comprar joias, comprar as suas iguarias, né, os seus temperos. E então a Índia naquela época ela era muito famosa. Inclusive falam que Jesus Cristo junto com os essênios viajaram para a Índia para exatamente descobrir as suas técnicas terapêuticas que depois ele utilizou no seu programa, no seu processo de cura, usando sempre as 4 palavras que é o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Portanto, a Ayurveda é uma tecnologia da medicina que a física da consciência vai resgatar para a construção de um mundo bem melhor. Faltam algumas técnicas ainda que nós iremos conversar amanhã e na sexta-feira para completar esse quadro que são os novos paradigmas da saúde através da física da consciência. Gratidão, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos compartilhar e eu desejo que todos sejam magníficos, eternos e plenos de amor. E assim é.